Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Laís Barbosa Silva, eu sou estudante de mestrado do PPGEM, do nosso programa de pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental da UFPB Campus 4, né? E a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre os métodos de pesquisa com morcegos polinizadores. Antes de mais nada, quando morcego, na biologia, na ecologia de morcego, até mesmo na palavra morcego, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Era essa a pergunta que eu queria muito fazer a vocês para que a gente refletir, né? E jogando no Google, a gente encontra algumas características bem importantes, né? Os morcegos foram vistos na nossa sociedade durante muito tempo como pragas. Existe essa visão de terror, né? Do Halloween, de vampiros, de superpoderes, né? Com o Batman aí, que ele apresenta várias características dos morcegos. E uma coisa que me chamou a atenção é a questão do voo. E aí esse trabalho desenvolvido em escolas de ensino fundamental mostra alguns desenhos de crianças representando o que é que eles entendiam por morcegos, sem que eles tivessem nenhum contato prévio com a aula, nenhuma explicação, só pelo que eles já sabiam. E eles desenhavam asas de borboletas, ou seja, puxando muito para essa história do voo, né? O voo vem de onde? Que aqui se remete aos insetos ou às aves, né? Eles também desenhavam essa proximidade com aves. E a questão do sangue, né? O morcego sempre relacionado aí ao consumo de sangue, à morte. Então, só para que a gente reflita como é que alguma dessas características, como é que alguns desses pensamentos podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente no estudo de alguma espécie, né? De alguma espécie animal, porque a gente tem várias extinções aí em massa, também várias perseguições que ocorrem a espécies específicas e outras que são mais carismáticas, que chamam a atenção maior, né? Ditas as espécies bandeiras, elas ganham um pouco mais de carisma da população. Então, que a gente sempre consiga, nas nossas conversas, nas nossas aulas, trazer a importância ecológica, relembrar as pessoas desse valor que os morcegos eles têm na nossa estrutura, né? No nosso bioma. Eu procurei um pouco mais sobre como é que os morcegos eles eram reconhecidos antigamente, né? E na língua tupi, eles eram tidos como andirá, guandiro, guandiruçu. No latim, né, eles classificaram os morcegos sugadores de sangue como ratos cegos. Uma característica interessante é essa questão do endeusamento, né, e da simbologia do morcego. Então, assim, o endeusamento, né, o deus morcego na América Central, na cultura maia, e a questão da sorte, da felicidade, dos bens terrenos ligados a riquezas materiais, quando vistos 5 morcegos juntos, para a cultura chinesa. Na antiguidade, eles eram vistos como símbolo da vigilância, né, onde seu olho ele protegia as pessoas da sonolência. Esqueci de falar que os morcegos eles também vão apresentar outros hábitos, como, por exemplo, o noctílio, que é um morcego pescador, e também ele pode consumir insetos. Então, assim, essa família, né? A gente pode ver aí a amplitude que se dá aos morcegos somente no nicho alimentar e nas contribuições diversas para a reestruturação florestal, principalmente porque os morcegos eles conseguem viver bem em ambientes urbanos, muitos, então eles têm um trânsito grande entre hábitats florestados e hábitats urbanos. Isso vai garantir, por exemplo, que alguns hábitats que estejam desfragmentados, que estejam com problemáticas, né, possam se reestruturar com o tempo e aí também garante o fluxo gênico, né, que é importante para a diversificação da espécie. Então, bora lá. Com relação ao voo, que é a capacidade de voar dos morcegos, de fato é uma característica uma das, né, que chama muita atenção. Esse voo do morcego ele é altamente manobrável, né, ele é um voo bem ligeiro, bem rápido, e dentre os mamíferos é a característica dele, né, é única.
Então, eles vão apresentar os membros anteriores adaptados como asas, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, se a gente imaginar nossa mão, aqui seria o polegar e os nossos dedos, né? Todos caindo para baixo. E o que é que vai conectar os dedos ao corpo e a capacidade de voo, né? Exatamente essa membrana aqui, que são chamadas membranas de voo. E a gente costuma dividir, né, para dar um nome às regiões. Por exemplo, aqui entre o ombro e o antebraço a gente tem o propatágio. Aqui entre o metacarpo e as falanges a gente vai ter o dactilopatágio. O plagiopatágio, que vai ser a membrana que vai conectar ao corpo, né, diretamente ao corpo. E o uropatágio, a membrana interfemoral, que vai estar aqui entre as patas e a estrutura das asas, né. Essas membranas elas já estavam presentes nos primeiros fósseis de morcegos encontrados, que aí vão datar de 51 milhões de anos, e aí no período Eoceno, né? E entre outras adaptações morfológicas ao voo, a gente pode também citar a redução da una no antebraço, né? A una basicamente ausente. Desenvolvimento de quilha no externo e membros posteriores com rotação do joelho, que é direcionado para a região dorsal, né? Ao contrário do nosso. Outra característica que chama bastante atenção e é bem importante nos morcegos é a capacidade de emitir ultrassons, né? Ou seja, a ecolocalização. Sons de altíssima frequência, que aí podem ser emitidos tanto pela boca quanto pelas narinas, e eles conseguem então captar o eco desses sons, que vai retornar a encontrar algum objeto. Através da ecolocalização, eles são predadores incríveis, aí vocês viram, insetívoros, peixes, morcegos pescadores, então eles têm um controle muito direcionado da presa, né? Só através desse sistema aí de ecolocalização. E como adaptação para que aumente um pouco a superfície de captura dos sons, eles apresentam o trago, né, a estrutura do trago, o antitrago, e alguns indivíduos da família Philostomide, que a gente vai ver a seguir, eles apresentam aqui essa membrana, que se chama folha nasal, que também atua diretamente no aumento desse som. E aí alguns indivíduos, por família, né, que a gente pode caracterizar, que é bem, só para a gente ter uns exemplos. Por exemplo, aqui é a família Philostomide. É bem fácil de caracterizar simplesmente porque eles vão apresentar aqui essa membrana, certo? Que é uma folha nasal aqui na extremidade do focinho. Só para lembrar que a família Philostomide é a família mais diversa, que vai apresentar os hábitos alimentares mais diversos, de frugívoros a hematófagos a nectarívoros, certo? A gente vai ter aqui indivíduos da família Noctilionidae, né? Que eles vão apresentar esse lábio superior com suco profundo aqui, ó, uma cauda mais curta que o uropatágio, e vai perfurar o uropatágio dorsalmente. Outra característica do Philostomide é que a maioria não vai possuir. Aqui a família Moloscidae, que vai ter essa cauda maior, né, em comprimento com relação à membrana do uropatágio. Então, a cauda incluída no uropatágio é até aproximadamente a metade do seu comprimento. E já na família Vespertilionidae, a cauda está totalmente incluída no uropatágio. Então, os morcegos eles estão dentro da ordem Chiroptera. Com relação a número, a quantidade dentro dos mamíferos, eles só perdem para a rodência, né? E estão divididos em duas subordens aí. Sendo que a subordem Megachiroptera não vai ocorrer aqui, né, para o Brasil. Na verdade, ela está restrita ao Antigo Mundo e é composta por apenas uma família, que é conhecida como a família das raposas voadoras, né, Pteropodidae. Já aqui, a subordem Microchiroptera é que a gente tem uma composição bem rica, né? Existem 17 famílias e 930 espécies no mundo, não ocorrendo apenas nas regiões polares.
Dentre as famílias da subordem Microchiroptera, os filostomídeos eles ganham de destaque, né, por ser a maior família brasileira, apresentar essa folha nasal proeminente, que é a característica principal da família, que vai auxiliar durante o processo de ecolocalização. E é também nessa família que a gente vai encontrar os morcegos nectarívoros, ou conhecidos como morcegos beija-flores polinizadores. A gente vê que os morcegos nectarívoros, esse sistema de polinização, de visitar as flores, é tão antigo quanto a evolução dos morcegos. E as angiospermas, né, vão apresentar adaptações atrativas aos morcegos, elas evoluíram, no caso, mais recentemente. Aqui no Neotrópico, a gente vai ver um contínuo, né, que vai desde flores de plantas consumidas por morcegos frugívoros até flores com adaptações mais específicas à nectarivoria. Então, vai existir aí um contínuo, né? Aos poucos, as flores vão apresentando essas características, essas especializações verdadeiramente glossofágicas, ou seja, verdadeiramente quiropterófilas, certo? Aqui, por exemplo, quais são características importantes da gente analisar nas flores, né? Elas vão apresentar cores pálidas, não são muito distintas, né? Não tem cores tão extravagantes, mas aí você vê uma cor pálida de noite, ela vai chamar a atenção do morcego, né? Ela se destaca. Outra característica são flores tubulares, são flores grandes, amplas, que vão estar preferencialmente em posições horizontais. Elas vão apresentar um odor forte, geralmente restritas a uma noite, então a planta ela vai investir muito numa única flor ou duas, e aí vão ser flores espaçadas que vão se destacar, né, na folhagem, se sobressair para chamar exatamente a atenção. Então, se é um morcego, você está voando ali no meio da escuridão, você vê pontos brancos, você consegue captar pontos diferentes, né, de diferentes tamanhos, surgindo de uma folhagem, isso chama a atenção. E também como um custo, né? A planta não vai investir em abrir várias flores numa noite só. Então, ela vai o quê? Vai mediando esse gasto energético, esse gasto aí, e abre apenas uma flor, geralmente uma ou duas flores por noite. Outra característica que é importante falar é que o tempo de abertura dessas flores, né, o tempo que essas plantas produzem flores, ele é maior do que plantas que não são polinizadas por morcegos. Então, plantas que apresentam síndromes da polinização por morcegos, da quiropterofilia, elas vão apresentar um tempo de floração um pouco mais extenso. Os morcegos, quais são as características que é importante a gente observar no estudo de morcegos polinizadores? A língua, principalmente os Glossophaga soricina, né, que são os morcegos beija-flores, eles apresentam uma língua bem extensa, que vai ter papilas filiformes na pontinha da língua. Os dentes incisivos, eles vão estar mais deslocados, então eles não são juntinhos, eles são um pouco mais afastados, né, ou às vezes até ausentes. O lábio inferior ele apresenta um sulco mediano profundo, que é por onde a língua do morcego ele passa. O rosto do morcego ele é um rosto mais alongado, ele não é tão achatado. Você vê que ele é um indivíduo filostomide, né? Ele apresenta essa folha nasal aqui proeminente. Mas ele é bem pequeno, né? Ele tem aí uma gramatura menor do que 20 e uma cauda reduzida ou até ausente, né? A gente costuma ausente. Aqui mais umas fotozinhas para a gente ver o tamanho, né, desse morcego. Ele é bem pequeno em comparação com os outros indivíduos da família Filostomide. Vai apresentar essa caixa craniana. Então, algumas outras características importantes é o tamanho das fêmeas, que é um pouco maior do que os machos. A dieta é nectarívora, mas eles também podem variar com o consumo de pólen, até insetos às vezes, dependendo da sazonalidade aí do que está sendo ofertado, né? A questão da reprodução, né? Eles vão apresentar picos reprodutivos mais aleatórios, e aí estão muito mais ligados à estação do ano, à quantidade de recurso. E
Essa subfamília consegue formar aí grandes colônias maternas. Quando a gente fala do estudo de quirópteros, a gente precisa entender algumas peculiaridades, né? Os quirópteros, eles têm um voo mais frequente durante a noite, né? O crepúsculo, e aí isso gera um pouco mais de desgaste, às vezes, do pesquisador. Então, você precisa realmente ter um bom descanso e estar disposto a passar uma noite até um amanhecer estudando os morcegos, seja observando, seja capturando. Às vezes, eles estão presentes em locais de difícil acesso, são muito ágeis, então, no primeiro contato com que eu tive, né, com os morcegos, com o pulsar, que vocês vão ver a seguir, não foi fácil de pegar, mas com um pouco de prática a gente consegue, né? E vale muito a pena o trabalho com morcegos. Eles apresentam, às vezes, dois tipos de abrigo, né? O abrigo diurno, que é onde realmente ele vai descansar, vai reproduzir, e durante a noite, um abrigo temporário. Outra característica que a gente tem que prestar bastante atenção é sobre o planejamento e aí o projeto de pesquisa, né? Quando você vai estudar morcegos ou qualquer outro grupo, você precisa entender o que é que você quer, qual o seu objetivo, o que é que você espera encontrar ali e quais são as peculiaridades do grupo de estudo, para que você consiga fazer um planejamento e desenvolva métodos, né? Desenvolva técnicas específicas para o que você realmente quer que ocorra. Para isso é necessário estudar bastante a espécie-alvo, fazer um levantamento de chaves taxonômicas, pegar coleções de referência se não tiver no seu laboratório próximo, tentar fazer, se possível, trocar e-mails com outras coleções de referência, né? E aí, dessa forma, você vai entender qual é o método mais apropriado e como é que você vai usar a técnica. Outra questão é ficar atento a financiamentos, a orçamentos, mas isso tudo vocês provavelmente já estudaram ou vão estudar na biologia. Então, feito isso, você vai escolher seu método, né? Você vai focar em captura, e aí, se você for focar em captura, com auxílio de redes de neblina, de dossel, de armadilha, você vai fazer através de pulsar essas capturas. Você também pode focar em estudos de ecoetologia, que aí você vai fazer filmagens, você vai acompanhar, e aí com auxílio de dados biométricos, você pode fazer uma captura, uma marcação, uma recaptura, né? Colocando anilhas, tatuagens ou marcações temporárias como cortes, corte de pelo. Você também pode identificar as guildas, né? Por exemplo, através de detecção acústica, fotografias, filmagens de longa duração. E alguns estudos mais específicos com relação à dieta, à ontogenia, desenvolvimento, à ecologia, coleções científicas, né? Se você vai fazer a fixação, conservação, a taxidermia. São várias opções que você pode estudar com os morcegos. Então, quando você for para campo, você tem que levar um livro de campo, uma planilha. Provavelmente vocês estão familiarizados com esse nome, se vocês não estão no primeiro período, talvez porque eu não sou de ecologia, né? Eu fiz biologia no campus 1. Então, tem algumas coisas que eu não sei, algumas não, muitas coisas que eu não vou saber da grade curricular de vocês. Mas, enfim, o livro de campo, né, a planilha, é um material que a gente leva para poder fazer algumas anotações em campo. Então, a gente precisa dizer onde é que está sendo feito, qual é a data, o horário, o ponto de coleta. Às vezes você tem mais de um ponto de coleta, então você precisa colocar ponto 1, foi feito tais e tais capturas. Estava chovendo, não estava. O nome do coletor, o nome das pessoas que estão juntos com o coletor, que também é importante colocar. E aí você vai fazer toda a biometria do animal. Se ele for, às vezes ele é solto ou não, e aí depende, não sei qual vai ser o seu objetivo. Se o seu objetivo for realmente fazer a captura para coletar tecido, aí o animal vai ter que ser sacrificado. Então, ele vai ganhar um número de campo e um número de tombo, né? O número de campo é o número que ele ganha durante
a coleta, o número de campo, o número que vai estar lá no seu caderninho, na sua planilha, e o número de tombo é quando ele for depositado, então, numa coleção científica futuramente. Esse animal ele precisa ser etiquetado, né? E na etiqueta a gente coloca algumas informações também importantes, como o local e a biometria, o nome do coletor. E outra coisa que a gente precisa prestar atenção no trabalho com morcegos é com relação ao equipamento de proteção individual, né? Os EPIs, então luvas, máscaras, são necessários às vezes protetores faciais ou óculos, né? Enfim, vários materiais, mas nos morcegos a gente trabalha mais, por exemplo, em cavernas com máscaras, luvas de raspa e, se necessário, óculos. Recursos humanos, então é necessário que você conte com uma equipe, no mínimo 3 pessoas. Precisa ter essa quantidade, porque se ocorrer algum acidente em campo, você vai estar resguardado. E que tenha um treinamento prévio. Essas pessoas elas precisam estar vacinadas, principalmente contra a raiva. De forma alguma pode ir para campo sem que essa vacina esteja completa, né? Porque a gente sabe que os morcegos eles apresentam potencial, né, de ter o vírus da raiva, e aí a gente não pode estar se arriscando a esse ponto. Outras coisas que a gente tem que levar para campo é coragem e lanterna de cabeça. Então é necessário também que as licenças estejam em dia. Então o IBAMA, às vezes o IBAMA para o SEMA, dependendo de qual seja o seu objetivo de pesquisa, mas você precisa estar licenciado. E os materiais que a gente precisa levar para campo, né? São basicamente redes de neblina, que é essas que vocês estão vendo aqui. No nosso laboratório de mamíferos, a gente utiliza essas hastes de metal, que elas são bem de alumínio, na verdade, elas são bem maleáveis, muito fácil de transportar, são leves, então a gente monta, e aí dependendo do tamanho, por exemplo, aqui a gente utilizou para cobrir a casa do SEMA 2, né? Que é aquela casa onde fica o laboratório. Então, a gente rodeou a casa inteira. A gente colocou 4 varas pequenininhas dessa para poder rodear a casa inteira. E aí você vai montando a rede de acordo com o seu objetivo. É necessário uma câmera boa, a gente hoje em dia tem celular, né? Lanterna de cabeça. Às vezes você precisa também de lanterna de mão ou uma lanterna que fique no chão, e aí depende muito da iluminação, principalmente em trilhas, como aqui nesse trabalho a gente fez na casa, então a gente já tinha iluminação própria, não precisava de tantos artifícios, mas às vezes os campos de morcego são desenvolvidos em trilhas noturnas, então é necessário que a gente esteja bem equipado, principalmente se for trilhas que a gente não conhece, com o tênis e com a perneira, né? Paquímetro, que a gente pode medir aqui, ó. Aqui a gente tá medindo o antebraço do morcego, né? Essa posição aqui é a posição mais correta de pegar, que é com o polegar a gente mobiliza o tronco e a cabeça do morcego e impede que ele tente girar a asa e quebre. Luvas de couro, luvas de raspa, que é para poder manusear e retirar o morcego da rede. Pesolas, que a gente utiliza para pesar o morcego. E saquinhos de algodão. Então, a gente precisa fazer a identificação do local, e aí é aconselhável que vá pelo turno da manhã para poder dimensionar, ver se você encontra abrigos de morcegos, aqui é na RPPN, e ver se você também pode ver se há ocorrência de fezes, para que aquele abrigo foi pela manhã, né? Esqueci de mostrar, ó. Aqui é o equipamento, né, que a gente consegue capturar as ondas, os ultrassons aí dos morcegos. Tem um aplicativo que o professor baixa no celular e através desse microfone a gente consegue captar as emissões. Aqui foi na Zoo de Campo que a gente foi mostrar alguns métodos de coleta
método de técnicas de trabalho com morcegos. Então, através das ondas e do tamanho das ondas, se consegue identificar qual a família que está passando ali. Então, muitos morcegos raros, por exemplo, que dificilmente a gente é importante. As redes geralmente são abertas a partir do pôr do sol, né? Que é quando os morcegos costumam estar saindo aí dos abrigos para poder buscar alimento, e eles retornam aí quando o sol está voltando, quando está amanhecendo. Os morcegos polinizadores, como nosso intuito é capturar o pólen para que a gente possa fazer o estudo de quais plantas ele está consumindo, né, que são morcegos nectarívoros, a gente abre a rede quando eles estão voltando cheio de pólenzinho de alimento para poder capturar esses pólens. Como é que manuseia os morcegos? Então, você vai primeiro observar por onde o morcego caiu, qual lado da bolsa da rede que o morcego caiu. E é por esse lado que vai começar a retirar o morcego. Então, com uma mão, que está com a luva de raspa, né, a luva de couro, se segura, se mobiliza o morcego colocando o polegar no meio das costas dele, segurando o antebraço. E com a outra mão, que vai estar livre, que o morcego vai estar imobilizado na mão com a luva de raspa, se começa retirando o morcego pelas patas. Então, primeiro pelas patas, e aí vai subindo e delicadamente retirando o morcego da rede. Esse momento aqui é um momento bem delicado, a gente não pode ficar com medo de dar errado, né? Tem que ter um pouco de racionalidade para que você possa tirar o mais rápido possível, para que o morcego saia daquele momento de estresse, de que ele está agonizando, mas também sem afobamento, para que você não machuque o morcego, porque ele é bem frágil, principalmente os morcegos nectarívoros, que são bem pequenininhos e apresentam um saco, né, de algo próximo para colocar o morcego. E aí são colhidos alguns dados biométricos, né, como o sexo, o peso, o tamanho do trago, a orelha, são as medidas. Medida da cauda, se tem ou se não tem, do calcânio, do pé, a medida do antebraço, são as principais medidas que a gente tira em campo. E o possível anilhamento. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fêmea que estava amamentando, então, principalmente nesse caso, é necessário que tenha um cuidado bem maior, né? Que a gente possa retirar ela da forma mais ágil possível e até, se não tiver ali como dar atenção rápida de fazer as medidas, soltá-la mesmo, para que ela não sofra estresse nem que ali o filhote. A gente pode ter marcações temporárias, que são feitas através de descolorações, cortando o pelo, até um certo rasguinho ali na membrana, né, no propatágio. Um rasguinho com bisturi pequeno, que aí vai durar pouco tempo, pode ser feita. E marcações permanentes, que são feitas geralmente com bijuterias ou anilhas plásticas numeradas, que a gente compra de montão assim e vai até o 1000. Aqui, por exemplo, são os meus morcegos nectarívoros, né, e a gente anilhou eles com anilhas plásticas numeradas. E como é que se faz? Faz um pequeno rasguinho aqui, ao lado do antebraço, com bisturi. A gente higieniza, né? Coloca um pouquinho de peróxido de oxigênio e passa a anilha por dentro. Os morcegos nectarívoros, como eu falei no início, eles o método não tem tanta divergência dos outros morcegos como um todo, né? O que é que vai diferenciar é que a gente vai precisar ter um pouco mais de higiene. Então, a partir do momento que eu vou para a rede retirar os morcegos, a minha luva precisa estar limpa. E limpa, eu digo assim, você não pode ter manuseado outro morcego com essa luva. Então, você precisa sempre sair da rede e higienizar a luva, porque o interesse com morcegos polinizadores, com morcegos nectarívoros, é exatamente capturar o pólen. Então, se eu pego um morcego que acabei de retirar da rede, cheio de pólen, e com a luva suja eu pego outro, eu já contaminei, aí eu já perco minhas amostras, eu já não sei mais ler com quem.
Outra característica importante é ter sempre tubos de Ehrendorff para a gente poder coletar as fezes, porque às vezes no estresse ele faz um cocôzinho ali e é interessante saber se tem rastros de pólen ou qual é o outro consumo de dieta que aquele animal está fazendo, né? Para poder fazer essa complementação, se ele está ou não fazendo. E como é que a gente faz para coletar, então, o pólen? A gente faz a partir de pequenas gelatinas, né, de glicerina, corta em pequenos cubinhos de 4 milímetros, mais ou menos. E essa gelatina a gente faz a partir de geleia mesmo, e uma tinturazinha de fluoxina para que ela possa ficar com coloração mais apresentável. A gente passa, então, a gelatina em toda a pelagem do morcego, né, que são alguns dados biométricos, o paquímetro, o bisturi que a gente utiliza. Esse caso aqui foi bem específico, porque a gente foi a campo com veterinário e a gente fez a anestesia, né, anestesiou o morcego, e aí ele ficou bem tranquilão e a gente conseguiu tirar todas as medidas de forma bem tranquila. A gente tem aí um prazo que ele consegue ficar inalando o anestésico durante certo tempo, mas se retirar em 3 a 4 segundos ele já retorna. Então ele tem um metabolismo muito, muito alto. Por isso que a gente às vezes utiliza néctar, né, ou água com açúcar para poder fazer esse alimento. Assim que a gente retira ele um pouquinho do que pesa, que faz algumas manutenções para ele ficar a soltura do morcego. Anilhado. Aqui são os procedimentos após a captura, né, que é para fazer a análise desse pólen. Então, a gente pega a gelatina, coloca em lâminas e em banho-maria a gente derrete, põe em lamínulas e aí leva ao microscópio para poder fazer a análise. Aqui na Paraíba a gente ainda não tem uma coleção de referência, né, com relação às plantas polinizadas por morcegos da Mata Atlântica, que é exatamente o objetivo do meu projeto de mestrado. Mas aí se tem, por exemplo, na Universidade Estadual de Feira de Santana, uma palinoteca, né, que pode ser utilizada como uma coleção de referência tranquilamente para poder fazer os acompanhamentos necessários, durar um certo tempo. Se em caso de animais que morrem, ou se for o seu objetivo, né, e você não tiver como preparar lá no próprio local de coleta, a gente tem algumas sugestões. A primeira é que você congele e acondicione em sacos plásticos. E a outra é injetar formol a 10% nas áreas que têm a maior disposição de sangue, né? Então, abdominal, nas asas também. E aí, depois disso, colocar eles num potinho que tenha formol. Suas partes internas serem conservadas em álcool 90%, né, 100% PA para algumas possíveis análises de metais pesados, ou álcool 70%, dependendo do que seja o seu objetivo de pesquisa. E a gente consegue sim fazer a retirada do crânio numa via seca e de forma que a pele fique ainda mole, né, na via meio líquido. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito que vocês ficaram, quem ficou aqui até o fim. Peço desculpas, mas me coloco também à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Meu e-mail é de biologia, abreviação, .laisbarbosa@gmail.com. Podem entrar em contato se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber um pouco mais, se quiserem estagiar com a gente no laboratório de mamíferos, só chegar junto, tá bom? Um abraço, muito obrigada. Já conhece? Hã? Já conhece? Esse é o miotes, né?
É um bichinho... Você percebe que ao longo do tempo, mesmo você colocando no parâmetro todo mundo, ele vai aumentando gradualmente também, né? Na verdade, ele aumenta a potência com que a gente ouve, né? Na verdade, o tom desse bicho é quase o mesmo. Porque aqui no computador você consegue pegar só essa faixa e excluir